Você já parou pra pensar por que o aniversário pro homem geralmente é uma data tão esquisita? É, Foi o meu aniversário recentemente, dia 4 de julho, e eu me peguei pensando nisso, sabe? Uns dias antes, na verdade. Por que pro homem em si essa data costuma ser tão triste, sabe? Não sei nem se triste é a palavra certa, mas é um sentimento esquisito. Pera aí que o churros tá passando. Tá, acho que agora dá. Mas então, não sei se triste é necessariamente a palavra certa, e não que seja algo exclusivo dos homens, né? Talvez seja mais a vida adulta mesmo, responsabilidade, boletos, caralho, perde pouca magia mesmo. Mas, pelo menos no meu ciclo social, eu não lembro de muitos caras que eu vejo postando parabéns pra mim, ou 30 voltas em torno do sol, yay, sei lá o que e tal. Não é muito comum, e então acho que é um sentimento que para os homens é algo um pouco mais melancólico mesmo, sabe? E pensando muito nisso nesses últimos dias, eu acho que eu encontrei uma resposta, sabe? E eu queria dividir ela com vocês. Bom, mas antes de tudo, oi, meu nome é Gessé, ou Jesse, tanto faz, e esse vídeo ele é para ser um pouco diferente dos últimos que eu gravei até agora. Eu até anotei aqui algumas coisas que eu quero falar nele, mas é mais pra eu não esquecer mesmo, sabe? Porque a ideia é que seja um papo um pouco mais solto, tal, para quem se identificar, então não elaborei um roteiro, para ser bem sincero, talvez não tenha muita edição também, mas enfim, eu não lembro exatamente qual tinha sido o último ano, antes desse, no caso, né? Qual tinha sido o último aniversário que eu me senti genuinamente feliz, sabe? Acho que quando eu era criança mesmo, no máximo ali um pré-adolescente, mas não na fase adulta com certeza. E eu acho que eu perdi meu pai muito cedo, né? Com 16 anos, um dia depois do meu aniversário, inclusive. Então, digamos que até ali os meus 18 anos não foi uma data muito feliz, por assim dizer, né? Como não tinha como deixar de ser. Mas até quando eu cheguei nos meus 18, né? Que era algo que eu queria tanto, naquela ânsia que a gente tem de crescer e os caralho. Ainda assim, desde então eu nunca... desde então essa data pra mim nunca foi o que eu esperava, né? O que talvez deveria ser de celebração, comemoração e tal. Aí eu percebi que mesmo anotando tudo que eu tinha para dizer, eu acabei esquecendo de algumas coisas, então eu vou ter que fazer umas inserções aí do futuro nesse vídeo, tá? Mas dessa vez eu tô com esse trequinho aqui, ó. Então, se você achar melhor com o microfone ou sem, comenta pra mim aí o que você acha que fica melhor, tá bom? Por favor, que vai me ajudar bastante. E é o seguinte, galera, esse vídeo não é pra ser um vídeo sobre mim, tá? Mas eu acho que eu vou ter que falar algumas coisas pra contextualizar, então... eu entendi bem cedo que eu ia ser meio lascado na vida quando eu era uma criança que não era bom em nada, sabe? A verdade é essa. Eu lembro nas minhas primeiras aulas de judô, quando eu era bem pequenininho mesmo, o professor me colocava pra lutar contra as meninas e eu tomava um pau, inclusive, ainda nos times também de futebol, essas coisas. Eu não era escolhido nunca. Não é que eu era o escolhido por último, eu não era escolhido. Ninguém me queria no time, sabe? Era papo de briga e os caras. E acho que isso até me fez criar uma certa repulsa aos esportes por um bom tempo, inclusive. E isso se estendeu ali até a minha adolescência, sabe? Eu cresci como um moleque magrelo, esquisito pra caralho, otaku, nerd, na época que nenhuma dessas coisas era legal ainda, tá? Vale frisar aqui. E acho que olhando pra trás agora, uma única vantagem que eu tinha, né, com relação às outras crianças, é que eu era mais criativo, né? Eu lembro até das pessoas falando isso pra mim, você é criativo, sei lá o que e tal. Mas na época ninguém tirou muito proveito disso pra mim, sabe? Eu tô terceirizando a responsabilidade porque eu era criança, tá? Mas, enfim, foi algo que eu não consegui tirar nenhum proveito na época. E acabou que esse sentimento de não ser suficiente ou bom em nada foi o que ficou comigo por uma boa parte da minha vida. E, enfim, aí quando chegou na fase adulta, aí que o negócio fudeu de vez.
Jesse, olha pra mim. Agora você é um cu. Como é? Porque, bem, se eu fui uma criança meio fodida, adulto então, que o negócio foi pros caralho mesmo, tá ligado? Eu tava ali nos meus 19, 20 anos e ainda não tinha uma CNH, ainda não tinha começado na faculdade. Eu nem sabia, na verdade, o que eu queria fazer direito, sabe? E aquela pergunta voltou, né? E aí, o que você quer fazer quando você crescer, né? Eu não sabia responder. E no fim eu acabei me formando ali em design gráfico, porque eu gostava de desenhar e tal. E é o que vinha pagando minhas contas aí nesses últimos anos. Mas algo sempre parecia errado, sabe? Era como se sempre tivesse me faltando alguma coisa, não importava o que eu conquistasse e tal. E o meu aniversário, ele sempre foi um lembrete constante disso, sabe? Um lembrete anual de que eu ainda não tinha conquistado nada, né? Que como se eu ainda fosse aquele menino do passado que não era bom em nada, sabe? E que, como toda criança, era cheio de sonhos e tal, mas que nunca via isso se concretizar na fase adulta, né? Uma fase ali onde eu podia ter orgulho de mim, né? Orgulho de ser eu. E eu também não falei, mas eu tenho TDAH, né? E foi algo que mudou minha vida quando eu descobri, porque explicou muita coisa. E foi um alívio também, sabe? Por mais que eu tenha recebido o diagnóstico na fase adulta, foi bom saber que grande parte das minhas dificuldades foram por causa disso, né? E não porque eu era basicamente um burro inconsequente. Mas a aceitação, ela ajuda até a página 2, galera. Nas redes sociais as pessoas até falam bastante, né? Não, você tem que se aceitar do jeito que você é, sei lá o que e tal. O seu transtorno não se define, os caramba, mas na vida real isso significa desemprego, tá? A menos, obviamente, que você tenha dinheiro para comprar remédio e fazer terapia regularmente e tal, mas não era meu caso. E foi assim que eu passei a maior parte da minha vida, sabe? Parecia que eu nunca tinha nada para comemorar e, sei lá, principalmente no quesito financeiro, sabe? Que eu acho que é o que mais pega todo mundo, né? Mas quando eu falo disso, eu não tô falando desses papos de coach de internet, esses gurus e tal, de não, você tem que ganhar 10, 15 mil reais por semana, sei lá. Eu tô falando de papo de 6, 7 mil por mês, tá? Um salário que eu nunca ganhei na vida, inclusive, mas que era algo ali que eu sentia que na minha idade eu já deveria ter e eu só queria ter condição de pagar um plano de saúde ou viajar com a minha namorada uma vez por ano sem me quebrar, sabe? E eu sei que eu falei que eu não queria que esse fosse um vídeo sobre mim, mas eu já acabei falando pra caralho. Mas eu também não queria que fosse um vídeo triste, então se você se identificou com algo que eu falei aqui, sabe? Se você também sente que não tem muito o que você comemorar no seu aniversário, se sempre é um lembrete anual pra você dos seus fracassos ou algo assim, eu acho que, assim como eu, você pode só estar meio bitolado com ideia errada, sabe, cara? E especialmente se você for jovem, eu espero que você não demore tanto tempo pra perceber isso, sabe? Tipo, principalmente na internet, cheio de gente romantizando o estigma do homem solitário que resolve tudo e que precisa ter a conta bancária aparecendo um dígito de telefone com 25 anos. Esquece isso aí, tá? Esquece essa merda aí, porra. Tem até um conceito que eu vi recentemente sobre a verdadeira riqueza, eu até anotei aqui, e eu achei do caralho, tá? Acho que é do Gandhi, se não me engano, que ele divide a riqueza em 4 partes ali, que é dinheiro, obviamente, né? Tempo, liberdade e amor. E eu não vou me aprofundar muito aqui, porque eu não li muito a respeito, tá? Então eu posso acabar falando merda, mas basicamente ele fala um pouquinho ali, né? Que a verdadeira riqueza é quando você alcança pelo menos um pouquinho dessas 4 coisas, sabe? Mas a gente tem o péssimo hábito, principalmente os homens em si, que a cobrança pelo financeiro é maior da sociedade e tal, até da gente, de fato, né? A gente acaba se apegando muito ao dinheiro unicamente e esquecendo dos outros 3, sabe?
E eu até entendo, eu não vou ser hipócrita, né? Claro que se eu tivesse ali uma quantidade significativa de dinheiro, eu acho que resolveria ali 90% dos meus problemas, né? Mas a questão é a que custo? Porque se for pra ter grana, mas eu também ter que trabalhar num emprego que eu odeio e não ter tempo pra fazer nada, daí é foda também, né, cara? E às vezes a gente fica nessa, né? Tão bitolado pra ter dinheiro o quanto antes e ser bem sucedido, seja lá o que isso signifique, que a gente não se dá conta que a vida não é só isso, sabe? Tem outras coisas boas a serem vividas também. E tá, ainda tem muita coisa que eu ainda não conquistei na minha vida e eu achei que eu já teria conquistado isso na minha idade, tipo viajar pro exterior ou ter um salário bom, mas eu não sou mais aquele menininho indefeso que sofria bullying, que não era bom em nada, sabe? Eu tô escrevendo meu primeiro livro agora, eu venci o vício do cigarro e nicotina, eu conquistei minha casa própria, tenho uma namorada incrível e tô cercado de gente que me ama, sabe? E tô falando com você agora, nesse canal que eu demorei anos criando coragem pra conquistar e finalmente tô aqui. Esqueci de comentar, mas teve uma viagem que eu fiz com a minha namorada pra Ilha Bela no final de 2023, que foi do caralho também. E eu acho que é por isso também que eu decidi registrar um pouco mais os momentos da minha vida, sabe? Acho que esse canal vai ajudar bastante com isso também, inclusive. Eu recomendo você fazer o mesmo, sabe? Não pra se aparecer nem nada, você não precisa nem postar, na verdade, né? Mas eu acho que ter essas gravações, esses registros vai me ajudar a ver tudo que eu ainda tenho pra conquistar, sabe? Tudo que eu já superei. Aí eu acabei percebendo também, galera, que em determinado ponto a máscara de vítima, de coitado, ela não me cabia mais, sabe? Claro que eu não tenho culpa de ter nascido com meu transtorno ou das coisas que aconteceram comigo, especialmente ali na minha infância, né? Mas chega um momento onde a gente precisa assumir a responsabilidade pelas ações da nossa própria vida, sabe? Eu notei que eu usava tudo muito como desculpa, né? Então, não, as coisas que aconteceram comigo no passado, por causa disso que eu não tenho sucesso, por causa disso que eu não consigo as coisas. Quando eu descobri o TDAH também, tipo, não, é por causa disso, então eu nunca vou conseguir por causa de tal coisa. E, na verdade, não, sabe? Tipo, e do jeito que eu falei do TDAH mais cedo, eu percebi que ficou meio subentendido isso mesmo, né? Que eu tava transferindo a responsabilidade pra isso. E na verdade não, ele até pode ter prejudicado algumas coisas, assim como as coisas que aconteceram comigo no passado, mas as consequências são completamente das minhas ações, tá? E eu espero de verdade que você possa sentir um pouco disso por você também, sabe? E que no seu próximo aniversário que você queira comemorar. Porque uma coisa que eu aprendi, principalmente agora estando desempregado e tal, que a vida ela pode até ser foda, sabe? Todos nós passamos por muitas coisas e talvez as coisas não tenham saído como você planejou. Mas a vida ainda vale a pena ser vivida, Alec. E talvez ainda não seja tarde demais. Talvez aquela criança que você costumava ser, cheia de sonhos e ambições que talvez você mesmo já tenha esquecido, talvez ela ainda esteja aí, dentro de você, em algum lugar. E ela tá torcendo por você.